Há algum tempo na Paraíba, eu venho trabalhando de forma mais enfática com a pós-graduação, com a formação em pesquisa, com a experiência aí de ter podido contribuir para o desenvolvimento da área a partir de alguns trabalhos dentro da CAPES, do CNPq, e é um pouco sobre essa experiência que eu vou falar aqui para vocês hoje, pensando em algumas questões que eu considero fundamentais para a gente pensar a pesquisa em música no Brasil a partir daquilo que a gente quer, que é, de fato, uma produção de conhecimento científico voltado para o crescimento da nossa área, para o fortalecimento da nossa área, com uma produção sólida de conhecimento musical, para a gente poder fazer música melhor, pensar a música de uma maneira mais significativa e construir os caminhos do estudo da música a partir do nosso próprio campo, com autonomia de pesquisadores e de produtores de conhecimento, embasados numa perspectiva de ciência que nos serve como um meio para chegar até aquilo que a gente quer, que é, de fato, conhecimento musical. Então, eu dividi aqui a palestra em alguns pontos, rapidamente um pequeno histórico sobre a trajetória da pesquisa em música, como é que isso se deu, até a gente chegar numa segunda parte, que é o estado atual da pesquisa em música, e uma terceira parte, onde eu vou falar um pouquinho dos problemas, dos dilemas, de alguns aspectos que a gente ainda precisa trabalhar no contexto da área, para que a gente possa ter uma relação mais natural da produção, dos diferentes níveis de produção do conhecimento em música, que é o conhecimento artístico, esse que a gente realmente estuda, trabalha e quer que ele esteja na ponta da nossa produção, mas ele não é um conhecimento que faz oposição ao conhecimento científico. Então, essa relação mais natural entre as duas coisas que eu gostaria de pensar com vocês aqui hoje. Então, a configuração da pesquisa como um campo possível de ser contemplado por áreas como a música é, de certa forma, recente, se a gente pensar na história da humanidade, mas não tão recente assim, se a gente pensar na contemporaneidade. E a caracterização da música como um campo específico de estudo científico, ela se dá na segunda metade do século XIX, a partir da criação dessa grande área que a gente passou a chamar de musicologia. Até então, os estudos feitos sobre música, a produção intelectual sobre música, era realizada em outras áreas do conhecimento. A filosofia, de alguma forma, campos que não têm a mesma configuração de hoje, como a sociologia. E o que acontecia com isso? A gente tinha os músicos que produziam, e tinham as pessoas que pensavam a música dentro de uma outra área. É muito importante também a gente pensar que nós estamos falando de uma época em que a gente não tinha esse foco disciplinar que nós temos hoje, nós estudamos música, então a gente é de uma área que foca especificamente naquele tipo de formação. A produção, se a gente pensar em Leonardo da Vinci, diversos outros nomes importantes aí das artes, a gente vai perceber que tinha uma formação de arquiteto, de médico, de engenheiro, com outras configurações, então isso era muito comum. A partir da segunda metade do século XIX, a Alemanha, então, sobretudo na Alemanha, se estabelece um campo chamado inicialmente de ciência musical, Musikwissenschaft, posteriormente denominado de ciência da música, Musikwissenschaft, traduzido para o inglês musicology, para nós musicologia. Com a criação desse campo, volta de 1863, se a gente pensar no início aí da segunda metade do século XIX, se engloba dentro do termo musicologia todos os estudos da música, envolvendo pedagogia, na época muito focada no piano, estudos de acústica, estudos históricos, e assim por diante. Desde muito cedo, houve, então, a percepção de que seria preciso pensar em subdivisões, já que as diferentes facetas do fenômeno música exigiam formas muito distintas de serem trabalhadas e conhecimentos, sobretudo analíticos, bastante diversificados. Então, Guido Adler, também alemão, também musicólogo, criou uma divisão, ficou conhecida como a divisão em 3 musicologias, reconhecendo que não dava para estudar tudo dentro de uma ciência só.
E o Guido Adler, então, cria a musicologia histórica, essa bem definida. O Guido Adler era musicólogo histórico. Então, mais ou menos, ele tira a musicologia histórica do bolo, define muito bem o que era a musicologia histórica, o campo voltado para o estudo diacrônico da música, recortado em um determinado período, compreendendo essa expressão a partir de suas características estéticas, de suas dimensões estilísticas, composicionais, etc. E cria uma segunda musicologia, onde todo o resto estaria dentro dela. Né? Isso é muito natural para o especialista. Ele define muito bem o seu campo e o resto é o resto. É mais ou menos isso que o Adler faz. Né? Com a musicologia sistemática, então, fica o que hoje a gente chamaria de educação musical, na época de estudos de pedagogia, e os estudos de acústica, fortes na época, inclusive por não músicos, né, por pessoas que não trabalhavam especificamente com a música, e os estudos mais estéticos, estruturais, né, harmonia, características, encadeamentos, essas coisas todas que a gente até hoje estuda. Mas são dois campos que ainda hoje, por isso eu estou falando deles, estão na base da musicologia tradicional. Tem algum musicólogo aqui? Espero que não. Né, os musicólogos não gostam muito que a gente use esse termo, mas a musicologia ainda se divide nessa perspectiva histórica, numa outra perspectiva mais voltada para o campo sistemático da linguagem musical, né, da gramática musical. E uma terceira musicologia, que posteriormente, na segunda metade do século XX, 100 anos depois, seria equivalente à etnomusicologia, né? Mas com uma visão já bastante redefinida, que é a musicologia comparada, onde o Adler, diferente do que ele fez para a musicologia, ele cria um campo definido não em função da forma como estuda a música, da maneira como olha para a música, mas em função do tipo de música que estuda. Né? Então, é uma definição bastante equivocada da musicologia comparada, que é a musicologia que estuda as músicas das outras sociedades, das outras culturas, sobretudo as culturas exóticas. Então, essa musicologia se define pelo contexto dessas músicas, pela diferenciação dessas músicas em relação ao padrão estético da música erudita ocidental, né, e, portanto, tem sua conceituação a partir do repertório, e não a partir da maneira de olhar. Esse é um primeiro ponto importante para nós aqui. Não é? O que faz a diferença de um estudo dentro de uma área de conhecimento é a maneira que a gente olha para o fenômeno, e não necessariamente o fenômeno. Por exemplo, a pesquisa sobre música não é uma exclusividade dos estudiosos de música. Diversas outras pessoas estudam, na ciência da computação, na linguística, nas letras, de maneira geral, né, na antropologia, mas nós, da música, estudamos a música a partir de uma forma de olhar diferenciada. E a gente vai falar um pouquinho dessa maneira de olhar. O equívoco do Guido Adler é que, na terceira musicologia, ele rompe com isso, definindo um campo de estudo pelo seu objeto, chamado assim, e não em função das suas estratégias de estudo. De maneira geral, os estudos musicológicos nascem numa época onde o positivismo tinha um peso muito significativo, ou seja, aquele princípio de que a ciência existia para estudar com base na racionalidade e na objetividade, e, portanto, a gente só poderia estudar cientificamente um fenômeno se a gente conseguisse estabelecer, né, as suas causas, as suas razões e os seus efeitos, né, estabelecendo relações de medida, de precisão. Né. Essa vertente é muito forte dentro da própria sociologia, né, com os estudiosos que a gente já viu falar muito aí. O Durkheim era o maior representante dessa vertente, né, e o Durkheim entendia assim, que a gente poderia estudar os fatos sociais assim como a gente estuda os fatos ou os fenômenos naturais. Então, se eu quisesse compreender uma sociedade, eu poderia aplicar medidas, formas de contagem, maneiras de mensurar. Né? O que hoje a gente é muito consciente de que isso é pouco possível, apesar de possível de alguma forma. Eu não consigo dizer, né, que a Helena hoje está 50% mais triste do que ontem. Eu posso até dizer, mas esse não é um dado absoluto. Né? Como a gente pode dizer que essa energia está sendo emitida a 20%, uma velocidade, uma força 20% maior do que a da outra sala. Isso aí a gente consegue ir lá e medir e dizer que acontece. Mas a musicologia que se desenha e que ainda hoje a gente faz uso dela, nos materiais que a gente estuda nas aulas de história da música, é essa musicologia bastante positivista. Por isso, a história da música que a gente conhece é assim. Um período começou em tal época e acabou nessa.
Aí aqui começou a outra e acabou naquela. Aqui começou a outra. Né? Essa perspectiva histórica tem sido rompida cada vez mais, dizendo que a história não é linear. Né? Então, o fato de eu ter um período muito evidente entre 1600 e 1750, como a gente atribui o período barroco, não quer dizer que não havia o barroco antes disso e que nem continua, que o barroco deixou de existir depois disso. Né? Então, mas essa era uma vertente positivista. Eu buscava estabelecer essas rupturas, esses traços de forma mais exata. Né? Essa foi uma vertente muito forte da musicologia do século XIX, que entrou no século XX e ainda hoje está na base de muitos dos estudos que a gente vem problematizando cada vez mais no campo da música. Mas é importante a gente saber que grande parte da nossa história é contada por esse ponto de vista. Né? Então, é um campo potencial para os nossos estudos futuros. Essa mudança é bastante problematizada, não necessariamente dentro da música, mas dentro de outras áreas, que percebem que esse modelo, essa forma de estudar os fenômenos humanos, sociais, culturais, né, e os diversos outros, ela não era compatível com as perspectivas de compreensão que a gente queria ter do ser humano, consequentemente das suas formas de expressão, né? A música, as artes de maneira geral, a linguagem e assim por diante. Então, há uma ruptura na ciência, a gente chama isso de uma ruptura de paradigma, logo no início do século XX, né, que vai se consolidar na segunda metade do século XX. Lembrar, a segunda metade do século XX, a gente está falando ali do período pós-Segunda Guerra Mundial, né, onde a gente tem uma ruptura muito grande, uma mudança de potências econômicas. Né? A gente sai do foco da Inglaterra, que mandava no mundo até o início, ali, finalzinho da década de 1920, para os Estados Unidos, que passa a ser a grande potência. A gente tem a criação desses equipamentos de ponta, né? Captadores, né? O que permite, inclusive, uma ascensão e uma difusão muito maior da música popular. Então, essas rupturas todas também chegam na ciência. Né? Uma ciência que entende que é preciso novas formas de estudar os fenômenos, entre eles os fenômenos e as expressões humanas. Surgem nesse período duas vertentes, que ainda hoje são muito definidoras. As chamadas, eu vou falar invertido aí, das tecnociências, surge dessa perspectiva. Né? Com essa difusão, sobretudo nos Estados Unidos, um projeto famoso, considerado assim, o pai desse formato tecnológico de produção de conhecimento que a gente tem hoje, surge nos Estados Unidos com o projeto Manhattan da construção da bomba atômica, onde nasce um princípio de que eu não quero alguém que produza conhecimento e alguém que execute o conhecimento trabalhando de maneira separada. Então, surge a ideia da pesquisa aplicada, essa pesquisa que gera tecnologia. Né? Então, eu invisto num determinado conhecimento, quando eu termino a pesquisa, eu tenho um software, eu tenho a possibilidade da construção de uma máquina. Né? E essa ciência ela é muito positiva porque o retorno dela, financeiro, é muito imediato. E a gente não tem muita resistência a ela. Não é? A gente tem um maior prazer de trocar de carro, né, de trocar de televisão. Então, é uma ciência que congrega a linha, a formação, a produção do conhecimento, a produção de um bem tecnológico. Né? Isso surge com essa ideia muito forte da guerra de os cientistas trabalharem junto com engenheiros, né, com as pessoas que materializavam o fenômeno. E as etnociências vêm em outra direção, dizendo não há um modelo de saber, não há um saber absoluto, não há um saber melhor que outro, e, portanto, a ciência precisa ser diversificada para estudar essas diferentes culturas. O etno aí vem de cultura. Né? Se a gente olhar lá no dicionário, no radical, tá? Etno quer dizer povo, mas a ideia é de cultura, de saber. Então, a etnobotânica, a etnomatemática, a etnolinguística, e, no campo da música, a etnomusicologia, que nasce dessa vertente. O que é a musicologia? Tem uma definição clássica, mas que não quer dizer absolutamente nada, né? Que diz assim: a etnomusicologia é um estado de espírito de respeito à música do outro. Mas, no fundo, a etnomusicologia é uma tomada de consciência e uma ruptura com os padrões clássicos de estudo da música.
Então, de certa forma, é um posicionamento ideológico de um grupo de estudiosos que diz assim: esse formato de estudar música, contando os acordes, as notas, e entendendo o processo de construção, sem entender o que levou o sujeito a construir dessa forma, não interessa para o estudo musical. Então, o etno é uma maneira de eu dizer: eu não sou musicólogo nessa perspectiva, mas um musicólogo com outra forma de olhar para a música. Essa perspectiva é interessante se a gente pega um musicólogo atual. Será que tem algum musicólogo aqui na plateia? Estou preocupado. Né? Se a gente pega um musicólogo atual, a gente vai perceber que ele não fala mais dessa musicologia. Ele fala de uma musicologia que considera o contexto, as pessoas, a ponto de que um dos grandes musicólogos reconhecidos academicamente da atualidade, Nicholas Cook, escreveu um texto chamado Agora Somos Todos Etno, entre parênteses, musicólogos. O que ele quis dizer? Essa vertente de olhar para a música, entendendo que estudar o fenômeno musical a partir da perspectiva das pessoas que o fazem, portanto, considerando uma diversidade de técnicas e de procedimentos de pesquisa, não é mais uma característica da etnomusicologia, mas de todo o campo e de toda a ciência musical. Aí sim, uma ruptura ideológica, portanto, de fato, um estado de espírito que a gente começa a delinear na segunda metade do século XX. Eu chego, então, numa reflexão aqui sobre a pesquisa em música no Brasil. E o que a gente tem na primeira metade são os chamados trabalhos pioneiros de pessoas e de estudiosos que não se intitulavam pesquisadores de música, mas que traçaram os primeiros registros, que estabeleceram aí os primeiros registros, e traçaram os primeiros caminhos do que posteriormente nos serve hoje como fortes referências da produção musical. Um grande exemplo disso é o Mário de Andrade, que foi o primeiro estudioso de música que trabalhou com essa ideia de etnografia, sem dar esse nome, registrando música de outras culturas, se preocupando com essa vinculação da música a práticas culturais. O Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, preocupado com os mapeamentos, de entender onde estavam as concentrações de tipos diferenciados de música no Brasil. Então, que música se faz no Sudeste, que música se faz no Nordeste, que música se faz no Sul. Se a gente olha para os mapas hoje do Luiz Heitor, a gente acha demasiadamente limitado. Mas foi uma maneira de começar esse tipo de reflexão. Kurt Lang, que não era brasileiro, trabalhou muito aqui em Minas Gerais, responsável pela constituição desses acervos, talvez o grande nome que a gente tem aí como pioneiro na arquivologia, já no finalzinho dessa primeira década do século XX, passando pela segunda, e ainda hoje uma figura muito polêmica, mas muito importante nessa prática da musicologia histórica no país. E alguns nomes menos expressivos, Onei da Varenga, menos expressivos por conta da produção, que chegou pouco até a gente, mas que foram importantes. Mas, na verdade, a gente não tem algo especificamente estabelecido como produção de ciência na primeira metade do século XX que a gente pudesse dizer que é pesquisa em música no formato da produção do conhecimento científico que a gente tem hoje, com a pesquisa sistemática, planejada, pensada para resolver um determinado problema, uma determinada busca do pesquisador, onde eu formulo um caminho sabendo onde eu quero chegar, onde eu estruturo os lugares por que vou passar, definido a priori que eu quero chegar até um determinado contexto. Isso é um princípio muito básico da pesquisa. A grande diferença da produção do conhecimento científico está no caminho e não no resultado. Isso é muito importante para a gente pensar. Na produção do conhecimento, a maneira como você obtém esse conhecimento é tão importante quanto o próprio conhecimento, porque é essa maneira que valida o conhecimento. Então, no nosso caso da música, nós temos muitas formas de obter conhecimento. Uma delas é essa maneira, essa forma de produção do conhecimento científico, onde eu obtenho o conhecimento musical a partir desse caminho traçado, planejado, e acredita-se um caminho mais adequado para que eu tenha um conhecimento devido sobre o assunto. E esses caminhos são muitos. Essa musicologia da segunda metade do século XX nos aponta para isso.
Nessa segunda metade do século XX, no Brasil, a gente tem uma nova dimensão com os trabalhos pioneiros da música, numa vertente mais próxima do que a gente passa a chamar de pesquisa e de produção de conhecimento científico na área. Eu destacaria a década de 70, com os primeiros trabalhos feitos no Brasil por doutores importantes para a área, começa a surgir essa perspectiva de pós-graduação, mas de pessoas que não estavam diretamente ligadas à área da música academicamente, né? José Rafael de Medeiros Bastos, que faz um trabalho sobre a música indígena, mas que dentro da antropologia. José Jorge Carvalho, que faz um trabalho sobre música do candomblé, música afro-brasileira, também dentro da antropologia, né? E o campo de produção do conhecimento musical começa a se estruturar fora da área, até que a gente vai um pouquinho mais adiante assumir isso, e é nos anos 80 onde a gente começa a fase que nós chamamos da fase contemporânea e profissional de produção de conhecimento científico na área de música no Brasil, com a criação dos cursos de pós-graduação a partir da década de 1980. O primeiro curso de música criado no Brasil foi criado na UFRJ, um curso de mestrado, naquele momento muito focado no mestrado em piano, né, na UFRJ. 1982, a criação do segundo, também no Rio de Janeiro, o curso do Conservatório Brasileiro de Música. Esse curso não existe mais, né? Ele foi fechado pela CAPES em 1998, a última turma saiu em 2000. E, posteriormente, o curso da Bahia, o curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Mas a gente chega na década de 1990 com 4 cursos de música em funcionamento, né? Se a gente pensar década de 80, eu perdi um pouco a noção, 34 anos atrás, né? Então, é uma área que começa sistematicamente a se organizar como área de pós-graduação e de produção de conhecimento há 34 anos atrás. É muito recente, né? Então, 34 anos eu era um bebê. E isso mostra que, no Brasil, apesar da pesquisa em música já ser bastante antiga, se a gente pensar em 1900, 1850, né, voltar ao século XIX, então é uma área que tem o mesmo tempo da antropologia cultural, por exemplo, que é uma área já muito madura na realidade brasileira, né? E o que acontece? Esse desenvolvimento no cenário internacional ele demora muito a chegar no Brasil, né? E por isso a nossa área de pesquisa, hoje não mais, né? As coisas já estão muito mais compatíveis, mas a nossa área tem certo atraso na consolidação dentro do cenário de pós-graduação brasileiro. Isso vai retratar um diagnóstico muito claro para a gente, né? Que é como nossa área ainda é frágil em termos de oferta de cursos de pós-graduação, né? Então, eu acho que isso interessa bastante a reflexão de vocês, né? A Helena falou a perspectiva aqui da UENG de criar um curso de mestrado. Se for criado, o 17º curso do país que vai oferecer um trabalho dentro do campo da música, sendo desses criados, né, 14 específicos de música e outros que, dentro do campo das artes mais geral, também oferecem proposições de música. Então, é muito pouco se a gente comparar com a antropologia, que deve ter aí uns 350 cursos de mestrado em funcionamento no país, né? A oferta para a gente é complexa. E isso acaba fazendo, no meu caso, eu saí de Montes Claros justamente com a perspectiva de fazer pós-graduação, né? Naquele momento, não tinha nem na UFMG aqui, que era a possibilidade mais próxima. E a mesma coisa para o curso de doutorado, né? Curso de doutorado, hoje nós temos 8 cursos no país, 7,5. Porque tem um que está prestes a ser fechado, que é uma pena, né? Mas 8 cursos para atender toda a demanda nacional. Isso é muito pouco, né, para a nossa área, se a gente contabilizar aí o número de pessoas que formam nos cursos de graduação em música hoje. Bom, um cenário que começa a delinear o amadurecimento da área é a criação da Ampom, 1988, lá em João Pessoa, na Paraíba, né, com, naquele momento, uma reunião de 10, 12 pesquisadores que se consideravam profissionais, porque já tinham formação de doutorado, eram pioneiros, né? E esses pesquisadores começam a chegar no Brasil aí um pouquinho depois dos anos de 1980, 1982, 1983. Por isso os cursos começam a surgir, né? Porque a gente tem uma mão de obra qualificada, o termo que a CAPES usa, para assumir
essa formação na pós-graduação. Mas, vale destacar também uma perspectiva muito diferente de hoje. Por exemplo, uma pessoa que tinha um curso de mestrado e que tinha uma atuação comprovada, ele poderia atuar num curso de mestrado. Até o início dos anos 2000, isso acontecia na área de música. Um exemplo bem clássico é o Turíbio Santos, que orientava em violão na UFRJ. Né? O Turíbio nunca teve doutorado, mas tinha notório saber. Mas isso acabou, praticamente. Né? Hoje, ainda por cima, muito raramente, ter formação em curso de doutorado é requisito básico para entrar para um curso de pós-graduação. Kohreuter chegou a atuar. Né? Alguns nomes importantes que a gente conhece aí da música brasileira tiveram uma atuação de pós-graduação. Então, isso foi mudando com o passar do tempo. Claro, a área foi se profissionalizando, mais possibilidades de curso. Então, essa exigência ficou um pouco mais restrita, né? Uma exigência um pouco mais exigente, digamos assim. A criação da Ampon, então, começa a trazer para a gente uma perspectiva de ter uma literatura em língua portuguesa, que também não existia, né? E de encontros periódicos de pessoas que estudavam música. Mas ela nasce muito restrita. Então, por exemplo, alguém que não tinha um curso de pós-graduação específico em música, né? Isso até os anos 2000, não poderia ser sócio da Ampon. Você podia fazer mestrado, doutorado. Não era em música, não pode ser sócio da Ampon. Né? Graduado, nem pensar, ninguém queria alguém fazendo graduação num congresso da Ampon. Ia atrapalhar a discussão. Né? Isso mudou e hoje é desejado, né? Uma política muito grande dizendo, se a gente não trouxer os estudantes de graduação e preferencialmente pré-graduação para os congressos, para o debate da área, a área não avança. Né? Então, é uma associação que se redefiniu, mas ela surge assim. É o lugar dos pesquisadores, de alguma forma, trabalharem, pensarem, produzirem ciência. Da Ampon, em 91, tem uma ramificação para a ABEM, né, que é a criação da Associação Brasileira de Educação Musical, muito importante para quem trabalha com educação musical, a partir da criação da ABEM. Os dados assim, são bastante enfáticos, né? A gente tem um aumento muito significativo da produção brasileira de educação musical. Né? Eu, na época de 1991, me lembro, assim, quando eu comecei meu curso de graduação, em 94, a gente tinha 4 ou 5 textos que todo mundo trabalhava. Era o livro da Gainza, Psicopedagogia da Educação Musical, que até hoje é conhecido. O livro do Schaeffer, traduzido pela Marisa Fonterrada em 1991, a verdade, a junção dos textos do Schaeffer no livro O Ouvido Pensante. O livro da Maura Pena, musicalização, reavaliações em musicalização, uma coisa assim. E mais uns 2 textos já publicados a partir aí da produção da ABEM. Hoje a gente consegue fazer um curso de graduação lendo uma literatura consistente, toda produzida no Brasil. Né? Então, apesar de 34 anos, primeira análise que eu faço, a área de música cresceu muito. Já é uma área que está deixando de engatinhar. Né? Essa é a comparação da música dentro do seu próprio campo. A gente vai voltar a isso já já. Em 2000, a criação da ABET, Associação de Etnomusicologia, e a criação de várias outras. Né? Recentemente, a gente teve a criação da... Me esqueci o nome de performance musical. Como é que é, Marcelo? Abrapem, exatamente. A de musicologia já existiu, o pessoal... Não posso falar que brigou, porque está filmando. O pessoal não se entendeu muito lá, né, na configuração da associação, ela separou, e agora tem uma ideia também de uma associação de musicologia histórica, né, talvez uma associação de análise, já foi criada em São Paulo. E a tendência das associações, o que é uma associação? É um lugar onde as pessoas da área se reúnem para debater, para produzir, para apresentar seus trabalhos. Portanto, são lugares academicamente importantes para o processo de formação e de circulação do conhecimento. Né? Bom, nós temos hoje, no cenário da pesquisa em música no Brasil, 5 áreas que eu chamaria de consolidadas. Né? E essas 5 áreas elas estão, de certa forma, contempladas nos nossos programas de pós-graduação, né? Nos periódicos que recebem os nossos textos, nos congressos onde a gente apresenta trabalho. São elas a musicologia, evitando essa separação entre histórica e sistemática, né? E quando isso acontece dentro da área de musicologia, no que a gente chama de linhas de pesquisa, né? Que são direcionamentos mais específicos,
Então, mas é muito forte a musicologia histórica brasileira, nessas 2 últimas décadas, cresceu muito, então é uma musicologia muito presente. E a sistemática tem sido também um campo de atuação de compositores em trabalhos mais analíticos, né? Então, ela tem ficado, de fato, mais centrada na análise estética das obras, assim por diante. Práticas interpretativas, o caçula aí, né, dos campos da pesquisa em música, ainda batalha para conquistar espaço e identidade dentro da produção de pesquisa e da pós-graduação no Brasil. Composição, também um campo muito recente, né, é um campo ainda de difícil identidade como campo de pesquisa. A gente ainda precisa refletir muito sobre o campo da composição, mas é um campo já robusto também. A educação musical, que surge no Brasil também na década de 1980 como uma área específica e se mantém crescente, e a etnomusicologia, né? Então, são essas 5 sub-áreas que hoje são reconhecidas pela CAPES, pelo CNPq, por esses órgãos de fomento à pesquisa, financiamentos de bolsa, como áreas que, de fato, representam esse grande escopo da área de música. E algumas em consolidação, né? Vocês devem ter sentido falta, vou citar só algumas aqui. A musicoterapia é um campo que ainda está chegando, muito incipiente em termos de pós-graduação. A gente tem, de forma declarada, um programa de música que oferece mestrado que não tem nem o título de mestrado em musicoterapia, mas em música e saúde, né? É a linha de pesquisa que eles utilizam lá na Universidade de Goiás. Semiologia da música, né, num campo também é um campo potencial, que quer ser autônomo, mas o que faz a autonomia de uma área é o que os órgãos governamentais mais centrados na pesquisa chamam de massa crítica. Então, vai ser muito comum, olha, eu quero trabalhar especificamente, criar uma área de filosofia da música. E alguém te respondeu, olha, não tem massa crítica para isso. Não quer dizer que não tem inteligência, quer dizer, não tem um conjunto de pessoas, de trabalhos e de estudos que justifiquem a consolidação acadêmica de uma área, né? Até a década de 1980, até a década de 1990, eu diria, nós não tínhamos massa crítica para pensar a música como área, né, de conhecimento científico. Hoje já se tem. Nossa área é uma área tida como uma área construída, não consolidada. Nós estamos falando em termos de pesquisa. Em termos de produção artística é outra realidade, aí nós já avançamos muito, né? Mas, em termos de pesquisa, o tratamento que se tem hoje é uma área construída, ela tem programas, ela tem um conjunto de doutores atuando, tem um conjunto de mestres atuando, tem cursos de graduação, mas não é uma área consolidada em termos de pesquisa. E alguns estudos sobre música dentro de outras áreas de conhecimento também têm sido importantes para o avanço do conhecimento musical. Eu destacaria, eu coloquei em negrito aquelas que têm mais projeção para a gente. A antropologia tem uma vinculação muito grande com a etnomusicologia, com a musicologia mais contemporânea. História, né, diversos trabalhos significativos sobre história da música, sobre história educacional, né, mas dentro do campo da história. Educação, tem uma relação muito direta com a educação musical, linguística, literatura, mais recentemente informática, né? A gente tem muitos trabalhos dentro da informática, de pessoas, inclusive, que fizeram graduação em música e acabam se especializando nesse cenário tecnológico, criação de software, procedimentos de análise, né? E assim por diante. Cabe, tem um vínculo. Tem um vínculo. Os sonólogos. Sonologia, que não é o estudo do sono, mas o estudo do som, né? Eles já dizem que é uma área autônoma, mas bate na trave com aquela ideia da massa crítica. Tem muita gente consistente fazendo trabalho de pesquisa em sonologia, mas esse muita gente ainda é muito pouco para a consolidação de uma área dentro do campo da música, né? E aí a gente entra nessa terceira parte, onde a gente vai falar um pouco desse panorama mais vinculado às perspectivas e à realidade da pós-graduação e da pesquisa no nosso dia a dia, né? Algumas perspectivas que eu considero fundamentais aqui para a gente pensar pesquisa em música. Consolidação de uma área autônoma, que necessita de estratégias metodológicas próprias, capazes de abarcar as particularidades do fenômeno musical
em suas diferentes perspectivas. A gente tem falado muito disso. Muitos de nós, quando precisa ou precisou trabalhar com pesquisa no primeiro momento, a gente vai atrás de referenciais. E os referenciais existentes no Brasil, a grande maioria deles, são voltados para outras áreas de conhecimento. Então, você compra um manual de metodologia científica com um conhecimento muito genérico de pesquisa, que estabelece lá uma série de normas, e a gente perde muito de aplicar no estudo da música aquilo que a gente precisa para fazer, para olhar para a música de dentro da nossa área, que é a própria música, que são as especificidades, né? Então, se eu pego um livro lá de antropologia que fala de gravação, ele não está preocupado com timbre, ele não está preocupado com as dimensões acústicas em geral, ele não está preocupado com o entendimento e a percepção sonora daquele fenômeno, coisas que a gravação de alguém que estuda música precisa considerar. Então, nas nossas aulas de metodologia, a gente deve contemplar aspectos como tipos de microfone, tipos de gravadores, procedimentos analíticos, estratégias para a leitura de expressões musicais de diferentes culturas e assim por diante. Isso ainda é algo que está um pouco distante da realidade brasileira de maneira geral. Fica mais nesse conjunto de poucos profissionais que atuam mais enfaticamente dentro do campo. O pessoal da sonologia tem investido nessa discussão, né? Produção do conhecimento de música a partir de ferramentas de pesquisadores da música. E são ferramentas diferentes da antropologia. Por mais que a gente faça entrevistas, e aí todo tipo de pesquisa faz, por mais que a gente aplique questionários, e é comum que se aplique em diferentes áreas, que são instrumentos de base da produção do conhecimento, né, nós precisamos de alguns outros que não está ainda muito claro para a gente que outros elementos são esses e como a gente deve trabalhar com eles para pensar a produção do conhecimento em música. Responsabilidade nossa produzir esse conhecimento, né? O estabelecimento de cursos e disciplinas relacionados à pesquisa, ministrados por pesquisadores com conhecimento específico na área, em muitas universidades, não é o caso mais da UENG aqui, mas em muitas universidades ainda tem assim, aula de metodologia de pesquisa que ainda é alguém da filosofia, da antropologia ou da história. Né? Mas o pessoal da música não tem condições porque essas áreas são donas de pesquisa. Então, isso não, a Unimontes é assim até hoje. Né? Mas isso é uma realidade completamente arcaica. Produção de pesquisa é um tipo de prática transversal a qualquer área de conhecimento. Né? Então, os pesquisadores da área precisam assumir essa responsabilidade. Profissionais que tenham condições reais de lidar com o registro, a análise e a apresentação de resultados focados na singularidade da música como fenômeno social, cultural e artístico. Quem pode fazer isso? São as pessoas que têm um conhecimento específico de música. Estruturação de estratégias metodológicas que possam lidar com a interdisciplinaridade, esse é um ponto muito frágil nosso, necessário para o estudo da música, a fim de consolidar a disciplinaridade. Estava falando disso ali agora com o Marcelo. O Marcelo está inventando moda aí no doutorado dele, né? Que é a necessidade que a gente tem de pensar em estatística, em linguística, em história, em antropologia, né? Em uma série de ciências para poder entender e fazer música. Né? E esse é o tipo de estudo que faz sentido. Eu não posso ser interdisciplinar para viajar tanto na interdisciplinaridade que eu não chego em lugar nenhum. Eu quero pensar de forma interdisciplinar para entender música. E aí eu não fico aprisionado em uma área de conhecimento. Eu fico focado no fenômeno que eu quero estudar. Eu quero estudar estratégias composicionais de um determinado grupo de compositores, é esse fenômeno que me interessa. Para isso, eu vou precisar de quê? De história? Ótimo, eu vou pegar as ferramentas da história. De linguística, para, de repente, analisar texto, eu vou pegar as ferramentas de linguística. Né? De estatística, para, de repente, fazer uma análise de encadeamentos, de uma série de outros procedimentos, eu vou trabalhar também dentro dessa perspectiva. Então, acho que outra questão importante para a gente, não limitar o nosso conhecimento à disciplina. Isso não cabe no mundo contemporâneo. Vamos focar o nosso conhecimento no fenômeno. E o que todos nós queremos aqui é estudar música. O que a gente vai utilizar para isso? O que for necessário. Se for um conhecimento
de dentro da música, estético, acústico, que seja, mas se for um conhecimento de outra área, também que seja bem utilizado. Então, isso mostra um caminho. A formação do pesquisador ela exige outras estratégias diferenciadas daquela formação do técnico, né? Onde ele está sendo trabalhado, formado, né? Seja lá que nome a gente dê a isso, para realizar uma tarefa. O pesquisador está sendo formado para assumir o seu processo de construção do conhecimento. Então, você, no princípio ideal de ciência, é assim: se você formou alguém como um pesquisador, esse sujeito está pronto, porque o conhecimento não acaba. Então, você nunca vai formar alguém tentando dar a ele um conjunto de conhecimentos que dê para ele resolver as coisas do mundo. Isso não existe. Por que ele está pronto? Porque você formou alguém capaz de aprender. O pesquisador não é o sujeito que sabe, o pesquisador é o sujeito que aprende, que é capaz de aprender constantemente. Deve estar pronto, porque ele vai aprender a lidar com os desafios do mundo, né? Porque respostas a gente vai dar e sempre vai faltar alguma, né? Bom, alguns problemas da pesquisa em música. Carência significativa de profissionais qualificados para a prática da pesquisa, né? Isso a gente tem ainda muita dificuldade de fazer um concurso em música, na área de música, e exigir uma formação e uma atuação de pesquisa, né? Então, grande parte dos nossos concursos, por exemplo, não são feitos para doutores, alguns nem para mestres, porque a gente não tem uma formação ainda significativa. Difícil realidade de formação profissional e do fomento à pesquisa no país, a gente sabe disso. A gente citou essa realidade dos cursos de pós-graduação muito restritos. Então, a gente tem dificuldade de bolsa, a gente tem dificuldade de deslocamento, isso favorece, isso é um problema para a pesquisa. Falta de conhecimentos específicos das diretrizes metodológicas da área e carência da literatura nacional em alguns campos de pesquisa também é muito forte. Se a gente falou de educação musical, da educação musical, que dá para a gente trabalhar com a literatura nacional no primeiro plano, um pesquisador profissional não pode trabalhar com essa realidade, né? Ele precisa contemplar a produção no cenário internacional, pelo menos em língua inglesa. Isso hoje é consenso. Agora, como é que você fomenta uma produção dentro da graduação se a gente não tem literatura nacional? Então, pouco a gente vai ler sobre musicologia, da literatura consistente, pouco a gente vai ler sobre composição, da literatura consistente de pesquisa em composição, pouco a gente vai ler de etnomusicologia com a literatura consistente, e quase nada a gente vai ler de práticas interpretativas com a literatura consistente, que dê conta dessa amplitude de questões, né? Todas essas áreas já produziram algum tipo de literatura nacional, mas incipiente ainda pela densidade e a natureza da própria área. Bom, dificuldades para a consolidação da pesquisa nos cursos de graduação, não é? A gente criou um dilema, uma separação muito grande entre prática e formação de pesquisa. E uma coisa que não sei por que isso chegou na música, né? É esse dilema entre teoria e prática. Ninguém vai ver um médico falando isso, nenhum advogado, né? Você não vai dizer, o médico fala, não, meu negócio é cirurgia. Então eu chego lá e corto e pronto. Eu não preciso ficar lendo, não preciso ficar estudando. Não, o cara vai estudar e isso tem uma relação direta com o que ele vai fazer. Ninguém imagina um médico fazendo cirurgia que não passou por um amplo processo de formação teórica que permitiu que ele chegasse até aquela prática de forma efetiva, né? A gente não vai pensar isso também do engenheiro, né? Não, meu negócio aqui é projetar e tal, eu não mexo com essa coisa de ler. Isso não existe, tem todo um arsenal de literatura. Mas na música a gente criou um pouco essa separação, né? Se nós tivéssemos mais umas 4 horas para conversar, a gente ia voltar e tentar entender por que isso aconteceu. Mas o importante é a gente consertar, já que aconteceu. Não há uma separação efetiva entre produção, reflexão, né, conhecimento prático, conhecimento teórico. Essa separação é artificial e a gente precisa romper. Mas ela está muito presente nos nossos cursos de graduação, né? Ainda há quem pense que pesquisa é algo que não deve, não precisa ser trabalhado na base da formação do sujeito.
Concorrência com outras áreas de conhecimento, que tem campos de pesquisa já consolidados. Isso acontece muito no investimento de pesquisa, na proposição e, claro, na atribuição de bolsas, né? Então, é muito difícil para a gente concorrer com uma área como a antropologia, né? Porque quando você apresenta essas demandas de produção, né, de projeção acadêmica, são áreas que estão muito adiante. É uma dificuldade para o nosso campo, sem dúvida, né? E, caminhando aqui para uma parte, né, mais para o fim da minha fala, algumas reflexões sobre esse cenário da produção de pesquisa hoje no Brasil, muito distante, às vezes, da nossa realidade no dia a dia, nos nossos cursos de formação, né? Então, a gente até esquece, por exemplo, eu falei de CAPES, falei de CNPq, será que nós estamos acostumados com esse termo? Nós conhecemos esses termos? São órgãos de fomento que regem essa gestão, né, essa distribuição de recursos para o fomento da pesquisa no país. A CAPES cuida mais da formação, que é a coordenação de aperfeiçoamento do pessoal do ensino superior. O título, o nome, não serve mais para representar a instituição, porque ela já faz muito mais, né, do que essa qualificação do ensino superior, mas a CAPES é onde vocês vão solicitar bolsas para fazer um curso de mestrado, fazer um curso de doutorado, né? Essas bolsas ou solicitadas diretamente na CAPES ou dentro do programa, que é uma política muito brasileira, né? E o CNPq, a sigla também não representa mais o que é o órgão. CNPq queria dizer Conselho Nacional de Pesquisa, hoje, na verdade, eu chamo Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia. E já estão pensando em mudar o nome de novo, né? Mas o CNPq é o órgão responsável pela geração do conhecimento no Brasil, né? Ele financia bolsas para o estudo no exterior, doutorado pleno, financia doutorado sanduíche, né? Alguém vai fazer um curso de doutorado e passar uma temporada fora, e financia os projetos de pesquisa, onde os pesquisadores têm dinheiro dentro das áreas para a produção do conhecimento efetivamente, né? Então, uma pergunta interessante para a gente fazer um diagnóstico do Brasil é onde se faz pesquisa em música no Brasil? Fundamentalmente nas universidades, e mais especificamente nos cursos de mestrado e doutorado. A porcentagem é assim, 80% das pesquisas são feitas dentro dos cursos de mestrado e doutorado. Esse dado é muito ruim para a área. O que isso mostra? As pessoas fazem pesquisa para se formar, mas não continuam fazendo pesquisa, porque continua sendo a pós-graduação o lugar em que mais se faz pesquisa vinculado às teses e às dissertações, né? Então, o diagnóstico, a maioria do pessoal que tem feito mestrado em música não tem continuado uma atuação como pesquisadores. E também isso tem acontecido no doutorado. Tem uma busca incessante no país hoje de virar um país que tenha, dentro do seu poderio econômico, o produto que mais vale no mundo hoje, que é conhecimento, né? Então, o ministro da Ciência e Tecnologia, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério hoje, né, disse o seguinte: o Brasil quer parar de reproduzir o conhecimento que a gente faz muito bem lá na Zona Franca de Manaus e quer gerar esse conhecimento. Aí, em vez de toneladas e toneladas de produtos para ganhar uma mixaria de recursos, você tem um chip que vale muito mais que isso, né? E que, na verdade, resulta num conhecimento que, depois de apropriado, dificilmente deixa de ser seu, né? Que são as patentes, essas coisas todas, que é o que faz esse poderio econômico dos Estados Unidos, né, muito grande, um investimento muito forte em pesquisa. Não foi à toa que os Estados Unidos viraram uma grande referência no mundo. Então, no Brasil, nós fazemos fundamentalmente nas universidades. Isso não é só na música, não, mas na música, sobretudo, né? Algumas áreas do setor produtivo, elas conseguem parcerias com outros órgãos. No nosso caso, é mais difícil. Uma pequena quantidade tem sido feita em órgãos governamentais, MEC, MINC, FAM, né? Mas muito pequena. Há uma demanda para a área de música nesses órgãos que não é contemplada pelos pesquisadores, né? Ou seja, eles lançam a demanda, colocando a área de música, etc., demanda que a gente chama de induzida até, né? E como são lugares
órgãos que a gente não está acostumado a olhar para eles, muitas vezes nós não investimos em trabalhar com pesquisa nesses órgãos. A gente está mais acostumado a mandar os projetos de cultura, né, circulação de shows, etc. Mas tanto o IFAM, dentro do MINC, quanto o MEC hoje, tem lançado vários editais chamando essa busca pelo conhecimento dos saberes brasileiros nos seus diferentes níveis, que implica os conhecimentos musicais aí, dos grupos de folia de reis, os conhecimentos artísticos dos artesãos, né? Então, existe uma expectativa de que a gente possa ter, de fato, um inventário da cultura nacional. Está no Plano Nacional de Cultura, né? Que pensa, inclusive, em parcerias com os cursos de graduação em artes, né, para oferta de pós-graduação específica, com bolsas do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, um cenário muito favorável para a gente que não existe ainda no Brasil, né? Quem financia a pesquisa, né? Quem paga, de onde vêm os recursos? Como a gente depende do poder público, grande parte dos nossos financiamentos vem daí. CNPq e CAPES são os dois principais responsáveis. Algumas agências estaduais, FAPEMIG, FAPESB, né? FAPEMIG aqui de Minas, FAPESB de São Paulo, a FAPESB da Bahia. São 3 fortes associações que buscam trabalhar com as demandas específicas dos estados, né? Então, elas tendem a dar uma prioridade diferenciada em relação às agências nacionais, que pensam no todo do conhecimento, né? Aqui deveria-se haver um equilíbrio. Por exemplo, a agência lá do Rio Grande do Norte, quando o curso de música pensava em abrir um mestrado, ela atribuiu 20 bolsas de iniciação científica específicas para o curso de música, porque, na concorrência lá com outras áreas, eles nunca ganhavam, né? Você entra, manda o projeto, mas a universidade tem 400 bolsas, com pesquisadores muito mais sólidos, com muito mais tempo de estrada, concorrendo, né? Pois é, então isso é muito importante, o Estado reconhece isso e diz, não, eu vou incentivar essa área, porque senão ela não sai do lugar, né? Isso é muito importante. Empresas privadas, rarissimamente, né? Eu desenvolvi aqui em Minas, já na Paraíba, né, um trabalho de pesquisa, a gente juntou uma equipe de pesquisadores aqui de vários lugares, né? Tinha gente de São Paulo, gente daqui mesmo, lá de Pernambuco, da Paraíba especificamente, para fazer um trabalho para valer e a Vale do Rio Doce. Eles queriam, na verdade, ter naquela época de discussão aí do Rio São Francisco, 500 anos do Rio, né? E aí o Rio ficou no debate, eles queriam fazer um trabalho artístico a partir de músicas que falassem do Rio e que parte desse repertório fosse de cidades ribeirinhas, né? E aí eles financiaram, então, essa pesquisa, mas uma pesquisa muito diferente dessas que a gente está acostumado a fazer nos órgãos de fomento, né? Era assim, tem o recurso, é um recurso muito direto, mas o prazo para fazer a pesquisa, 4 meses, né? E você monta, então, uma equipe altamente especializada de muita gente. Com a vantagem, com o recurso, você consegue trazer, nós fomos 18 pessoas, né? Tinha técnico de áudio, técnico de filmagem, fotógrafo profissional, que são pessoas profissionais que não servem para a prática da pesquisa. E o restante da equipe era todo de pesquisadores. Então, para gravar a música, aí a gente dizia, eu quero um microfone tal, para captar isso de tal maneira, assim, assim, assado, né? Porque é uma questão também que a gente tem debatido muito, essa diferença de olhares. Um técnico de áudio, ele está muito acostumado a fazer o som de áudio ideal, que não é o que a gente geralmente quer na pesquisa, a gente quer o real, né? Então, a gente enfrentou um pouco isso. Quando ia gravar, você quer gravar o bumbo do mestre, do congado de Milho Verde, como se faz o som do bumbo da bateria de uma banda de rock, por exemplo. Então, o pesquisador tem essa função de dizer, não, a sonoridade não é essa, até que chega lá naquele ponto e a gente consegue o som mais próximo do contexto etnográfico, né? Então, são perspectivas diferenciadas. Esse som de bateria que a gente ouve, ele, na verdade, não existe, né? O som da bateria gravada, a gente consegue, inclusive, muitos bateristas, deve ter alguns aqui, né? Tem o som da bateria é horroroso, porque é um som timbrado para ser feito com o microfone. Então, fica excelente.
com o microfone. Então, aquele som não existe. Não é esse som que a gente quer, geralmente, quando está fazendo esse tipo de pesquisa, né? Mas foi a única experiência que eu tive de um financiamento de pesquisa em empresas privadas. É muito raro pesquisa em música, né? Pouco interessa para esse contexto. Onde se forma um pesquisador? Fundamentalmente nos cursos de mestrado e doutorado, né? E a gente tem um apanhado muito pequeno de cursos, não vou passar isso aqui não, senão demora, mas isso está... Eu vou deixar essa apresentação com a Helena, então quem tiver interesse pode pegar com ela. Tem uma relação, a gente olha só esse aqui, ó. São os cursos reconhecidos na área de artes. E a gente pode dar uma olhada nos de música, né? São poucos a ponto da gente conseguir enquadrá-los numa tela de computador. São 14 cursos específicos, né? E os cursos que têm essas duas notas aqui são os que têm mestrado e doutorado, né? Então, o curso da UFBA, deu uma baixada no conceito, pode ser que tenha que fechar o doutorado. Esse aqui, que é no cantinho, são os mestrados profissionais, que é uma novidade aí muito grande da área, a gente não vai entrar nesse debate, não, para não ter tempo, né? O NB, conceito 3, o FG, conceito 3, o FMG, conceito 4, mestrado e doutorado, o FPB, conceito 4, mestrado e doutorado, o FPR, conceito 4, só mestrado, esse deve abrir doutorado em breve, esperamos, o FRJ, conceito 3, só mestrado, Unirio, conceito 5, mestrado e doutorado, o FRN, conceito 3, mestrado, URGS, conceito 7, é o conceito máximo, né, o único curso da área de artes que tem esse conceito, mestrado e doutorado, o DESC, conceito 3, só mestrado, USP, conceito 4, mestrado e doutorado, Unicamp, conceito 5, mestrado e doutorado, e Unesp, conceito 4, mestrado e doutorado. Então, são esses cursos que a gente tem, mais 2 cursos que oferecem música como dentro das suas áreas de pesquisa, né? Que é o curso da UFO, de artes, que tem mestrado, conceito 3, lá tem linhas de pesquisa que contemplam a música, e o curso da Universidade Federal do Pará, conceito 3 também, só mestrado. Então, é essa realidade de pós-graduação muito pequenininha que a gente ainda tem no Brasil, né, na área de música. A ponto que, se eu tivesse sido nossa opção, a gente conseguiria aqui, em 1 hora, apresentar a estrutura desses cursos todos, analisar o que se faz de pesquisa, quem é que se forma nesses cursos. Então, é uma área, de fato, ainda incipiente, em termos de formação, né? E aí eu faço essa análise por 2 pontos de vista. Uma análise interdisciplinar. Música em relação a outras áreas, nossa área é muito pequenininha, nossa área precisa crescer demasiadamente nos próximos 10 anos. A gente tem que fazer uma política de fortalecimento de parcerias, de intercâmbios, de qualificação, para a gente ter, de fato, uma realidade diferente de formação na área de música. Se a gente comparar música com letras, com antropologia, para ficar no campo das humanas, né, a gente vai perceber que é uma área muito incipiente. A outra análise é interdisciplinar, música em relação à música. E a gente vai ver que hoje nós somos gigantes em relação ao que nós éramos 34 anos atrás, e o que nós éramos até o finalzinho da década de 80, início da década de 90. Né? Até o meio de 1990, 1995, nós tínhamos 2 cursos de doutorado na área de música no país inteiro. Né? Então, 95, 2005, 20 anos depois, vamos pensar 2015, a gente tem 8. É um crescimento bastante significativo, né? Só que, comparado com outros, um conhecimento pequeno. Então, a primeira vertente é para a gente ficar um pouco mais reflexivo, um pouco mais triste, não precisa ficar deprimido, mas a segunda é para a gente ficar otimista, animado, né? Quer dizer, a gente vai crescer cada vez mais. Consolidar cursos de formação de pesquisadores é uma realidade, a gente tem que fazer isso. Criar uma aproximação real entre os cursos de graduação e de pós, mestrado e doutorado, essa tem que ser uma conversa natural e um perfil de formação quase que como uma consequência. É claro que a gente pode optar em fazer a graduação e seguir outro caminho, né? Não é a única opção fazer a pós-graduação, mas optando em fazer pós-graduação deveria ser um caminho natural, né, para quem buscasse, como acontece em muitas outras áreas, em muitos outros lugares. Na física, isso é um pouco mais presente. Na química, é um pouco mais presente. Nas ciências agrárias,
né, que é um campo teoricamente não urbano, mas também tem uma realidade de pós-graduação muito forte no país. Então, é quase uma consequência você fazer graduação, mestrado e doutorado e se formar muito cedo, né, na carreira aí, para pós-graduação. Conscientizar os estudiosos da música em suas diferentes dimensões sobre a importância e a necessidade de pesquisa para a área, falar mais sobre isso, né, trocar ideias. Ainda tem uma oposição, a gente já falou, teórico-prática, desnecessária. Possibilitar cada vez mais cedo a formação de mão de obra qualificada para a prática de pesquisa. Está muito forte na política nacional. Você tem 2 focos de investimento hoje. Investir em doutores, porque o doutor dá um resultado muito imediato para o país, né? Ele terminou, ele pode se tornar professor universitário, ele vai se inserir no projeto de pesquisa, ele vai formar outras pessoas. E na base. Então, os 2 focos, a formação de doutores e a formação de estudante de graduação com bolsas de iniciação científica, né? Grande parte do recurso de bolsa hoje está na iniciação científica. A formação de mestres fica como uma ponte incentivada, mas mais como uma ponte do que um fim. Então, os alunos que passam pelo PIBIC, a tendência deles continuarem a trajetória de formação é muito grande. Então, cada vez mais se investe no PIBIC. Recentemente, nós temos o BIC Júnior, que é um PIBIC no ensino médio, né? Que para a área de música é um pouco complicado, né? A gente ainda não achou uma forma de fazer isso, mas para o pessoal da física, da biologia, isso é um caminho natural. Então, você vai até uma escola de ensino médio e, desde cedo, o aluno de lá vai receber uma bolsa para trabalhar com você lá dentro da universidade, no intercâmbio com a escola. O que eles querem com isso? Esse aí, a tendência de se tornar doutor com 26, 27 anos é muito grande, o que é um ganho para o país. A conta do Brasil é a seguinte: há uma curva feita aí pelo Banco Mundial, respaldado pela OCDP, que é uma organização de recursos econômicos, de que o número de doutores é proporcional à produção de conhecimento e ao avanço educacional do país. Ou seja, o país que tem mais doutores, eles estão mais adiante. E quando se traçou a curva, é muito parecida. A gente percebe a subida. A conta do Brasil para 2012 é que nós precisaríamos, para estar equivalente aos programas, aos países do primeiro mundo, em termos de produção de conhecimento, nós precisaríamos de 750 mil doutores. Nossa realidade, naquele momento, era de 78 mil. Né? Então, esses 750 cresce numa proporção absurda, e os 78 mil cresce numa proporção menor. Então, a distância só vai ficando. Por isso, há uma política muito severa de investimento na formação humana. Né? Bom, estabelecer diálogos entre as diferentes instituições, né? Isso que a UENG está fazendo aqui, a gente vem aqui conversar, vocês irem até outras universidades, e assim a gente vai trocando experiências, consolidando grupos, né? E pensar a pesquisa não como um deleite burocrático e teórico da ciência. Essa definição já era. Essa foi uma ciência do século XVIII, né? Não é mais o que a gente pensa de ciência, e a definição de ciência na música é nossa. Né? A ciência é definida como um conjunto de conhecimentos específicos produzidos dentro de uma determinada área de conhecimento com vistas a avançar no saber daquela área. Que avanço é esse? Quem vai dizer é a gente. Como é que se produz esse conhecimento? É a gente que vai dizer também. Não tem uma forma de fazer ciência teórica, burocrática. Essa forma foi criada pelas áreas que entendiam que esse era o modelo deles. Né? Então, a gente trabalha com outra perspectiva. A música, por esse caráter subjetivo e simbólico, durante muito tempo também a gente usou esse discurso, né? Ninguém vai conseguir estudar cientificamente o fenômeno musical, dada a subjetividade do projeto, do processo de construção do saber na área. E ainda hoje a gente recebe, de vez em quando, uns projetos de pesquisa solicitando financiamento que usa esse discurso. Né? Na metodologia diz assim: a metodologia será construída ao longo da trajetória, considerando que a música, pela sua subjetividade, não pode ser previamente estabelecida como um campo sistêmico a ser estudado. Você diz, esse aí não sabe o que vai fazer na pesquisa. Né? Então, esse caráter subjetivo e simbólico, de fato, ele exige da gente uma capacidade maior
do que em muitos outros campos, né? Onde eu, conhecendo uma técnica, eu resolvo o meu problema investigativo, onde, seguindo uma determinada escala, um determinado procedimento, eu consigo respostas. E a gente precisa lidar com esse escopo grande de saberes ligados ao fenômeno artístico, ao fenômeno cultural, aos fenômenos diversos que fazem da música uma expressão humana. Para isso, tem que ter pesquisadores cada vez mais capacitados dentro dessa realidade, dentro desse foco, dentro dessa perspectiva de produção de conhecimento. Eu acho que é hora da gente assumir essa responsabilidade como estudiosos da música, né? Eu não quero mais trabalhar com a história da música contada por pessoas que pensam a música de uma maneira linear, desvinculada, né, de um contexto de produção humana. Mas quem tem que mudar isso são os estudiosos da música. E a gente, então, vai criar cada vez mais esses caminhos conscientes para registrar. É assim que a gente vai conseguir constituir os nossos acervos. Outro dilema, né? A memória musical do Brasil está sendo jogada fora. Assim. Sistematizar, refletir, compreender e divulgar essas diferentes dimensões que permeiam o fenômeno musical. Né? Para terminar, é isso que certamente a ciência espera dos pesquisadores, que eles avancem no conhecimento de uma área, e é isso que a sociedade espera de nós, estudiosos da música. Né? A gente precisa dizer o que é a música como um fenômeno humano, artístico, por que ela é importante para a sociedade e como é que a gente precisa trabalhar, registrar, né, e vincular esse conhecimento a uma necessidade social. Né? A gente já tem fatos para dizer a música é uma necessidade humana, é uma expressão humana que precisa ser considerada no processo de formação, que precisa ser entendida no processo de conhecimento desse patrimônio, seja ele físico, material, que está nas partituras, de alguma forma nos discos, seja ele material, que está na oralidade, no conhecimento dos sujeitos, e assim por diante. Então é isso, estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. Obrigado a vocês pela paciência.